Salve nação! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Vou trazer aqui, pessoal, o que aconteceu no linha de passe pós-jogo do time do Flamengo, que venceu o Botafogo por 2-1, com um belo gol aí de Bruno Henrique. Também vamos ver para quem Bruno Henrique se dedicou, né, o gol que ele fez, né? Ele deu uma entrevista no pós-jogo e falou para quem ele deu aquele gol, né? Para quem foi o gol que ele marcou, um belo gol contra a equipe do Botafogo, né? Vamos ver também aqui a zoação, né? O choro dos botafoguenses após o Bruno Henrique comemorar fazendo um choro, né? Para a torcida do Botafogo. Então, fica até o final do vídeo, meus amigos e minhas amigas. Mas antes eu convido a vocês a estar se inscrevendo aqui no nosso canal, também a estar deixando aquele like maroto, que é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal, beleza? Então, já se inscreveu, já deixou aquele like, vem comigo e bora pro vídeo. Estamos no ar, linha de passe, sejam todos bem-vindos. Professor Celso Zelt, Pedro Ivo, Léo Bertozzi, Paulo Calçade me acompanham nessa. Muito do clássico do Rio de Janeiro, no Newton Santos, o Botafogo perdeu a primeira no campeonato. Vitória do Flamengo, 2-1. Flamengo que teve o Bruno Henrique como grande destaque, né? Impressionante como botou a bola debaixo do braço e jogou bola o Bruno Henrique. 2-1. Estraga a festa, a linda festa da torcida do Botafogo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, boa noite, professor Bertozzi, Calçade, fã de esporte com a gente. Teve Bruno Henrique, teve mais uma vez Bruno Henrique. Quando a coisa aperta, é das poucas boas notícias recentes do Flamengo, depois de um longo período de inatividade, lesão complicada. Só que, como a gente já vai falar muito do Bruno no programa, ele vai mostrar gol, ele no cangote do Marlon no primeiro gol, ele no golaço ali para resolver a partida, eu acho que dá para ir um pouquinho ali, porque não foi só o Bruno Henrique para mim. Claro. Parece o básico, mas o Flamengo fez algo que não fazia muito tempo. O Flamengo competiu, o Flamengo jogou, o Flamengo entendeu o que era o jogo. É claro que aquele gol logo ali com 1 minuto e meio, menos de 2 minutos, condiciona, te motiva e você está diante do líder, tem toda uma rivalidade, a semana inteira é muito falado da liderança do Botafogo, da superioridade de momento, da dificuldade de ambiente, do questionamento ao São Paulo. Isso claramente mexeu com o Flamengo dessa vez. Não foi um time passivo diante de tudo que se tem notícia. Agora, é jogador que briga, é Gabriel Barrado, é vice-presidente que briga, é diretoria que quer puxar para um lado, presidente que quer puxar para o outro, mas o Bruno Henrique não tem nada a ver com isso, mais uma vez. E acho que também a gente precisa falar do Botafogo. Tem o Botafogo do Laje, só para passar para os colegas, de opções complicadas. E mais que opções complicadas, opções que não são corrigidas. Porque quando você começa com o JP Galvão e o Segovinha, não é só pelo jogo de hoje. Em outros momentos, aquele lado já era vulnerável. Em outros jogos, aquele lado já era vulnerável. E tinha só o Bruno Henrique por ali. E você não corrige isso ao longo do jogo também. Então, o Flamengo é inteligente para explorar esse tipo de setor, fragilidade. O Flamengo é inteligente para, em muitos momentos, neutralizar uma aceleração que o Botafogo tentava, mesmo com troca de peças ali que a gente pode debater. E ele também tem uma mobilização. Parece o básico, competir, jogar, entender a rivalidade, mas o Flamengo não veio fazendo. Vitória muito interessante, o Botafogo só tinha tomado 3 gols até agora em casa. Tomou 2 hoje, não tinha perdido ainda nem empatado. Perdeu hoje pro Botafogo. Desculpa, muito bem, para o Flamengo. Hoje o Botafogo perdeu hoje pro Flamengo. Perdeu para o Flamengo. Os lances do jogo aí para você curtir, tá? 2-1, jogo encerrado agora há pouco no Newton Santos, o PR fazendo essa defesa. Como o jogo foi legal, né, Léo? Foi um dos melhores do campeonato, né? Muito bem jogado, de bom nível, um gramado em que a bola rola direitinho, que dá para executar um bom futebol, porque foi um jogo de momentos distintos, né? Times que alternaram o domínio. Houve um momento ali do primeiro tempo que parecia que o Botafogo ia virar ao natural, né? Por como conseguia empurrar o Flamengo para trás, dificultar a saída de bola do Flamengo. Teve uma hora que parecia que o Flamengo simplesmente não sabia como fazer para sair do seu campo, né? Nem mesmo para estruturar uma saída. Mas aos poucos o Flamengo foi, até dentro do que você falou, né, Pedro? Conseguindo competir um pouquinho mais, se organizar dentro do jogo. E esse aí é um capítulo à parte, né? Já teria feito esse golaço, fez esse golaço, mas estava de fato em posição irregular o Bruno Henrique. Eu costumo dizer que o Bruno Henrique é o seguinte: se o Flamengo, mesmo quando o Flamengo joga mal, ele joga bem. E se o Flamengo joga bem, ele joga ainda melhor. Quer dizer, ele tá sempre parece estar sempre um nível acima do resto. Não preciso falar do jogador histórico que ele é, mas que ele faça isso depois de passar tudo que ele passou com as lesões e o que ele está fazendo essa temporada é realmente de encher os olhos. O Flamengo tá com sabe aquela pilha de boletos que você tem para pagar? O Flamengo tem uma pilha de boletos com a torcida, né? Pegou um para pagar hoje. Já viu a imagem no final ali, os jogadores indo pra torcida, comemorando juntos, né? É tempo que não se viu um sorriso, né, ali. Então, você viu o clima legal ali no final, mas esses jogadores sabem que o famoso, se a temporada terminasse hoje, seria uma temporada terrível
em relação ao que se esperava do time. Então, resultados assim ajudam, pensando, claro, em Campeonato Brasileiro, mas pensando também numa final de Copa do Brasil que está chegando, um jogo muito complicado que vem por aí contra o São Paulo daqui a pouco. E em relação ao Botafogo, eu penso que tem coisas para preocupar sim, porque em alguns momentos o Botafogo estava até conseguindo o resultado, mas sem o desempenho, e a diferença pode cair, né? Pode cair para 8. Amanhã é claro que o Palmeiras tem que ganhar o clássico, o que não é simples, até porque é um clássico fora de casa. Mas o Botafogo até agora não conviveu com a situação da diferença começar a cair constantemente. E aí, como é que esse time lidaria com isso caso começasse a acontecer? Essas são respostas que a gente não sabe se vai precisar ter, mas se o Botafogo for colocado nessa situação, ele vai ter que entregar mais desempenho. E o time caiu muito do primeiro para o segundo tempo hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Teve muito Bruno Henrique, né? Num clássico que foi equilibrado, até na alternância do Botafogo. Um clássico pesado, um clássico que tradicionalmente as coisas igualam. Eu nunca vou esquecer que o Flamengo do Zico estava a um jogo de igualar o recorde nacional de invencibilidade de 52 partidas e pegou talvez um dos piores Botafogos de todos os tempos, que ganhou de 1-0 o gol do Renato Sá. Então, durante a semana aqui nas nossas análises, no F360, eu falava que me surpreenderia menos com uma vitória do Flamengo no clássico de hoje do que com uma eventual vitória do Corinthians no clássico de amanhã. Mesmo o Flamengo visitante e o Corinthians mandante. Sim, porque a pergunta no programa era se a gente poderia classificar uma vitória rubro-negra como zebra. Primeiro que clássico não tem zebra. E segundo que o Flamengo, com todos os seus problemas, ele tem um potencial latente, do qual a gente fala desde 2019, do qual não se pode desenhar. E dentro desse potencial você tem um jogador como o Bruno Henrique. Lembro também que para o Botafogo é a segunda cacetada da semana. Ele foi eliminado numa competição, que há uma certa discussão se valia, se não valia, se a torcida queria, se a torcida não queria. E a torcida, num primeiro momento, vaiou o jogo aqui contra o Defensa. Depois apoiou, mas eu acho que muito para evitar a tensão de uma possível queda no Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, foi isso aí que aconteceu, né? A equipe do Flamengo aí, né? Como é que posso dizer, né? A mídia aí de todo o Brasil, né? Comentarista aí elogiando demais a atuação do Flamengo, falando que há muito tempo que não assistia, né, o Flamengo jogar do jeito que jogou contra a equipe do Botafogo, um time aguerrido, um time com pegada, querendo vencer, né? E eu quero perguntar a vocês, pessoal, o que vocês achou, né, da formação que o Flamengo entrou contra o Botafogo? Será que dá para manter essa formação agora no próximo jogo? Será que São Paulo vai repetir essa formação? Já comente aqui o que você gostaria de ver no próximo jogo. Vou passar aqui a informação, pessoal. Bruno Henrique também fez o tradicional choro para a torcida do Botafogo. Eu falei que ia fazer o gol em homenagem a ele e saiu. E o choro, não sou o primeiro a fazer um gol contra o Botafogo e fazer o choro. A comemoração sadia, sem confusão, respeito, muita instituição do Botafogo e o que eu fiz aqui fica. Não fiquei fora do campo, somos todos amigos quando o jogo acaba. Hoje tudo que é feito o falado repercute, né? Então ele quis falar aí, né, que no caso, para não levar para fora do campo, né, que muitas vezes aí acontece aquela confusão, aquela briga, né, quando o jogador faz uma comemoração desse tipo, né? E também, pessoal, o capitão Bruno Henrique fez de fora da área, naquele golaço no estado Nilton Santos, e quando ele fez esse gol, pessoal, ele dedicou aí, né, ao seu companheiro aí de muitos anos, Gabigol, né? Ele dedicou esse gol para o Gabigol. Então, sem dúvida foi um golaço, né? Gabigol começou no banco e o Bruno Henrique, sem dúvidas, foi o protagonista da equipe do Flamengo, roubou a cena, fez ali 2 gols, entre um deles estava impedido, um golaço também por sinal de cobertura, e depois fez aquele golaço de fora da área, né, dando aquela tradicional chapada, né, que ele sempre bate muito bem na bola. Então, esse aqui foi o nosso react de hoje, pessoal. Se você não é inscrito aqui no nosso canal Mengão News Oficial, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho de notificações para todos os dias você receber aí vídeos, né, do que os comentaristas falam aí de todo o Brasil, sobre o mais querido do Brasil e do mundo, o nosso rubro-negro. Fechou? Então até o próximo vídeo e fui!